Bom dia, gente. A gente hoje vai fazer a correção dos exercícios que foram passados para vocês, beleza? Então, nós vamos começar abrindo o livro na página 33. Essa atividade eu havia passado para vocês ainda em aula presencial, tá? Eu tinha passado para casa, para vocês fazerem em casa, no dia 9/3. Depois disso, nós não retornamos, né, para poder corrigir a atividade. Então, vamos aproveitar para corrigi-la também, beleza? Então, vamos lá. Página 33, atividades. Primeiro aí. A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, tem uma característica contraditória. Ela pode contribuir para diminuir o desperdício, mas também para aumentá-lo. Explique essa afirmação. Bem, essa seria uma resposta pessoal, né? Onde vocês, pensando, poderiam escrever da forma que estivesse melhor, de melhor entendimento para vocês. Mas eu vou dar uma diretriz para vocês, beleza? Então, olha só. Explicar a afirmação de que a quarta revolução industrial, ou a revolução, ou a indústria 4.0, tem uma característica contraditória. Ela pode contribuir para diminuir o desperdício, mas também para aumentar, né? Então, olha bem, ao possibilitar o aumento da eficiência na produção devido ao desenvolvimento tecnológico, o desperdício pode ser diminuído, beleza? Ao mesmo tempo que pode haver maior oferta de produtos com menor qualidade, o que estimula o consumo em excesso, né? Por exemplo, a gente hoje compra produtos eletrodomésticos, por exemplo, eles têm uma durabilidade muito menor de que quando nossos avós compravam, né? Uma geladeira durava séculos. Hoje em dia, ela tem um tempo determinado para durar, né? Isso, a própria indústria produz o bem já pensando nisso, né? Nele se acabar em determinado tempo, se deteriorar em determinado tempo, para que nós, consumidores, possamos comprar novos produtos, tá? Então, os produtos são produzidos já com uma pré-definição de tempo de uso, tá bem? Então, vocês podem colocar que, ao possibilitar o aumento da eficiência na produção devido ao desenvolvimento tecnológico, o desperdício pode ser diminuído. Ao mesmo tempo, pode haver maior oferta de produtos com menor qualidade, o que estimularia o consumo em excesso. Beleza? Número 2. Aqui, aspecto da indústria, a charge a seguir se relaciona. Então, nós temos aí uma charge, né, em que os vários celulares jogados na lixeira, né, pelo que vocês estão vendo aí, né? Então, diz, é sempre assim. No início, ele fica encantado. Basta aparecer um novo celular que somos descartados. Não é isso que acontece na realidade, né? A gente tem um aparelho e surge um aparelho que é moderno, é novo, a gente acabou de comprar. Surgiu no mercado um aparelho novo, qual é a nossa vontade? Ir lá e comprar aquele aparelho novo, né? Porque ele é mais moderno. E aquele que nós temos, que eu até falei isso com vocês em aula, né? Aquele aparelho que nós temos ainda está funcionando, ele fala, ele canta, ele ouve, ele dirige carro, ele faz tudo, né? Mas não serve porque surgiu um aparelho celular novo. Não é assim? E aí a gente descarta esse aparelho que falava, cantava, dirigia carro, fazia tudo. A gente descartou porque surgiu um XG, GRGG 4069, né? A modernidade. Então, nós descartamos o que fazia, que servia, que atendia ainda a gente, para a gente adquirir o novo. É o consumismo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, aspecto da indústria, a charge a seguir se relaciona. A gente pode dizer que, apesar de mais refinados e tecnologicamente mais avançados, os produtos da nova revolução industrial são descartáveis e substituídos rapidamente por outras inovações, né? Podem colocar assim.
tá bom? Então, quer dizer, a gente descarta com facilidade, né, aquele aparelho, porque surgiu um aparelho novo, XG-GG 4675, que ele faz a mesma coisa que o meu fazia, porém ele é novo. E a gente, com essa coisa do consumir, acaba comprando o novo, beleza? E descarta aquele que ainda nos serve. Estou falando, né, nós, mas uma grande maioria faz isso, né? Eu, por exemplo, meu celular, vocês sabem que é modernérrimo, né? É aquele celular bem moderno que vocês mesmos falam para mim, né? Professor, troca esse celular. Não, ele tá bom, ele fala. Eu quero que o celular fale, né? Então, nem todos pensam assim. A minoria. Vamos lá. Defina desenvolvimento sustentável. Então, o que seria desenvolvimento sustentável? A resposta que vocês derem, né, vocês vão dar respostas diferentes, óbvio, né? Mas elas têm que estar mais ou menos alinhada com o que eu vou falar. Desenvolvimento baseado em 3 aspectos. Ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto, tá? Isso seria um desenvolvimento sustentável, tá bem? Então, a gente tem que seguir essas 3 linhas, tá? Economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Beleza? Vamos lá. 4. Existe relação entre produção destrutiva ou obsolescência programada e sustentabilidade? Explique sua resposta. Então, relação entre produção destrutiva ou obsolescência. Rebobinando aqui. Obsolescência programada e sustentabilidade, né? Então, vocês podem dizer, seguindo novamente uma linha, porque não tem resposta correta, vocês não vão responder, falar como eu estou falando, nem como a colega vai falar, né? Então, cada um vai pensar de uma forma e se alinhar no que eu vou falar para vocês, beleza? Vocês vão dizer que, em uma sociedade em que os produtos são planejados para durar pouco, incentivando assim o consumo, uma vez que eles devem ser comprados com mais frequência, não é possível o desenvolvimento sustentável. Óbvio, né? Se a gente consome, não tem como a gente ter um desenvolvimento sustentável, porque a gente acaba jogando fora aquilo que ainda serve, tá? É servível ainda, tá? Pois é mais difícil alcançar a dimensão do ambientalmente correto. Dessa forma, né, é mais difícil alcançar a dimensão do ambientalmente correto. Se a gente descarta produtos que ainda funcionam, que ainda têm o seu uso definido ainda, né? Porque para que serve um celular? O celular ele foi feito para que a gente possa falar com o outro em qualquer lugar que estejamos. Porque antes do celular existia o telefone fixo. A gente se comunicava com as pessoas, mas quando estava dentro de um determinado local que tivesse o celular, né? o telefone, né? Hoje não, aí surgiu o aparelho celular surgiu para facilitar essa comunicação. Hoje em dia, os aparelhos celulares, eles são utilizados para outros fins que não a comunicação, né? A comunicação ela fica muito restrita diante das infinidades que a gente utiliza, faz com o aparelho celular, né? Até se comunica muito, óbvio, mas a gente tem tantas outras habilidades para desenvolver ali no aparelho celular que a gente acaba esquecendo a principal função do aparelho celular. Beleza? Bem, número 5. Você acredita que poderia diminuir sua pegada ecológica? Se sim, explique como. Então, você acredita que poderia diminuir sua pegada ecológica? Se sim, explique como. Aí vocês vão desenvolver essa questão de acordo com o que vocês pensam, né, sobre a pegada ecológica. Vocês poderiam dizer, né, seguindo aí um pensamento, uma linha, né, que a pegada ecológica ela é diminuída quando nós consumimos ao extremo, né?
Então, a gente deixa de pensar ecologicamente por conta do consumismo, tá certo? Então, se a gente consome, a gente deixa a pegada ecológica de lado, tá bom? Mais ou menos por essa linha aí, tá? Número 6. Apesar de as conferências globais sobre o meio ambiente serem importantes porque divulgam mundialmente o tema, elas apresentam resultados práticos pouco significativos. Isso pode ser constatado quando analisamos a evolução do aquecimento global e da emissão de gases poluentes, a partir do início dos anos de 1970. Examine o gráfico da página 31, aquecimento global e emissão de gás carbônico, 1880 a 2015, e compare o período mencionado com os 90 anos anteriores. Então, para vocês irem lá na página 31, né? E comparar esse gráfico que tem aí na página 31, aquecimento global e emissão de gás carbônico de 1880 a 2015. Né? Então, vocês vão dizer, nessa questão, que a partir da década de 1970, quando começaram a ocorrer as conferências ambientais globais, o aquecimento global e a emissão de gases poluentes teve crescimento elevado, muito maior do que nos anos 90, do que nos 90 anos anteriores. Beleza? Então, quer dizer, pouco se objetivou essas conferências mundiais, né? Uma vez que, mesmo elas sendo feitas, produzidas, o homem, nós, continuamos poluindo o meio ambiente e fazendo com que a massa, né, do aquecimento global aumentasse. Tá certo? Bem, número 7. Leia o texto e responda as seguintes questões. Ou a questão a seguir, né? As questões a seguir. A população mundial deverá aumentar para 9 mil milhões de pessoas em 2050. Meio esquisito, né? Peraí. A população mundial deverá aumentar para 9 milhões de pessoas em 2050, tá? Espera-se que algumas das mais altas taxas de crescimento populacional ocorram em áreas que dependem pesadamente no setor agrícola, agricultura, pecuária, silvicultura e pesca, e que têm altos níveis de insegurança alimentar. O crescimento no setor agrícola é uma das formas mais eficazes de reduzir a pobreza e alcançar a segurança alimentar. Temos de garantir que o aumento da produtividade não beneficia só alguns e que a base de recursos naturais proporcione serviços que melhorem a sustentabilidade, a polinização, o ciclo de nutrientes no solo, a qualidade da água, etc. Letra A. A qual objetivo de desenvolvimento sustentável o trecho da notícia pode ser relacionado? Justifique. Bem, aí vocês podem dizer, né, que o trecho da notícia ele pode se relacionar com a erradicação da pobreza, por exemplo, a erradicação da fome, erradicação fim, né? O fim da pobreza, erradicação da fome, né? E também com a produção e o consumo sustentáveis, né? Ou seja, nós devemos consumir, né, mais produtos sustentáveis, ao passo de consumirmos produtos que a gente vive descartando, tá certo? Pois menciona o aumento da população mundial com a segurança alimentar, além de valorizar boas práticas de cultivo. Beleza? Letra B. Explique a importância dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, os mais importantes objetivos de desenvolvimento sustentável o mais importante, tá? O mais importante, ele está reconhecido de que somente é possível construir um mundo ecologicamente correto e economicamente viável se ele também for socialmente justo, onde as necessidades básicas sejam universalmente acessíveis, ou seja,
que os produtos, né, que os países do Sul tenham tanto acesso quanto os países do Norte aos produtos, aos mesmos tipos de produtos com qualidade. Beleza? Vamos lá, passando para a página 34. Página 34 também ficou para casa, né, 34 e 35, no dia 9 de março. Né? Então, vamos lá. Somente os governos de países têm uma política de relações internacionais? Explique. Então, vamos lá. A resposta. Sempre, gente, as respostas, eu estou dando uma resposta, mas vocês vão vendo se estão nessa linha de pensamento, tá? Então, não apaguem as respostas de vocês, caso esteja nessa linha de pensamento. Beleza? Então, vamos lá. Vocês podem dizer, então, né, nessa 1, que não. Somente os governos de países têm uma política de relações internacionais? Não. Atualmente, vários grupos, como empresas, organizações não governamentais, associações internacionais, sindicatos globais, né, eles adotam essa política de relações internacionais própria. Beleza? A número 2. Por que é possível afirmar que nas últimas décadas aumentou a importância da geopolítica? Então, vamos lá. Um dos principais motivos é a intensificação da globalização, em seus vários aspectos, como nas dimensões econômica, social e cultural. Tá? Porque a globalização ela abrange essas áreas, social, econômica, cultural, beleza? 3. O que é globalização? Então, um conceito, né, que vocês deram para a globalização, o que vocês falaram, mais uma vez, né, só ver se está baseado nessa linha de pensamento, tá? Então, vamos lá. Pode ser definido como o desenvolvimento acentuado em nível planetário das relações econômicas, financeiras, comerciais, culturais, políticas e sociais nos países capitalistas. Beleza? 4. O que é Estado mínimo? Então, vamos lá. Uma das ideias recomendadas, né, pelos idealizadores e defensores do atual processo de globalização, os quais afirmam que quanto menor a presença e o tamanho do Estado, melhor será o financiamento da sociedade. Então, quanto menos o Estado intervir na economia, na sociedade, né, melhor a sociedade vai funcionar. Tá certo? Então, essa é a ideia defendida pelo Estado mínimo. Tá? Então, voltando. Ó, quanto menor a presença e o tamanho do Estado, melhor será o funcionamento da sociedade. É a ideia defendida pelo Estado mínimo. Beleza? Número 5. O papel das empresas transnacionais no atual processo de globalização é importante? Explique. Vale lembrar que transnacionais, né, multinacionais, elas têm algo a ver, não é isso? Que a gente estudou? Então, beleza. Então, vamos lá. Só dobrar aqui o meu livro. Pronto, vamos lá. Voltando à pergunta. O papel das empresas transnacionais no atual processo de globalização é importante? Essa é uma das ideias recomendadas pelos seus idealizadores também. E vocês podem colocar que, então, que sim, né? Essas empresas transnacionais, elas têm
um papel fundamental na globalização, tá? Por quê? Porque as empresas, elas cresceram tanto, né, que algumas se tornaram mais poderosas do que a maior parte dos estados nacionais. Então, elas são mais importantes do que os próprios governos, tá certo? Por isso, passaram a ser atores essenciais na geopolítica atual, ou seja, elas fazem parte desse processo da globalização, elas atuam muito mais do que muitos pequenos estados nacionais, nações, tá? Então, ela é de suma importância, sim. Beleza? Número 6. O que é a indústria 4.0? Ela pode afetar a sua vida? Como? Então, vamos lá. Indústria 4.0 é a organização autônoma e em rede entre internet, computação em nuvem, robótica e automação. Supercomputadores, nanotecnologia, inteligência artificial, impressão 3D e ciências de dados. Beleza? Até aí? Então, vamos lá. Ela pode alterar a sua vida? A indústria 4.0 pode alterar a nossa vida? Claro que sim, né? Então, vocês podem colocar assim: as formas de trabalhar, estudar, divertir-se, morar, viajar, entre muitos outros aspectos, já estão sendo transformadas e serão ainda mais afetadas com a tendência de desenvolvimento da indústria 4.0. Tá? Então, a indústria 4.0, ela entra nas nossas vidas fazendo uma verdadeira mudança. É a indústria tecnológica, né? O uso da tecnologia. Beleza? A indústria 4.0. Questão 7. Observe e analise os dados do gráfico a seguir. Eles fazem referência à agricultura de precisão no Brasil. Então, a gente tem aí o gráfico, né, que fala sobre as razões para o uso de técnicas e tecnologias de agricultura de precisão. Em percentual, a pesquisa foi feita em 2017. Né? Então, nós temos aí ganhos de produtividade, redução de custos de produção, diminuição de mão de obra, aumento de rendimentos de máquina, outros que não são. Então, vamos lá, a pergunta A. Quais são as 3 principais razões que levaram os grandes produtores rurais entrevistados a aplicar algum tipo de equipamento da indústria de precisão na produção? Vocês podem colocar, por exemplo, o seguinte, que os grandes produtores esperam aumentar a produtividade, diminuir custos e necessidades de mão de obra. Beleza? Então, utilizando-se, né, esses mecanismos que se tem aí, né, ele vai aumentar a produtividade, diminuir custos e diminuir também a necessidade da mão de obra. Beleza? Letra B. Enquanto as novas tecnologias digitais podem gerar postos de trabalho nos setores de produção e manutenção e na área de software dos equipamentos agrícolas, isso não acontece com trabalhadores rurais, por exemplo, tratoristas. Explique. Vocês podem dizer que as novas tecnologias digitais do campo são produzidas por profissionais capacitados. E esse ramo tende a aumentar. Consequentemente, muitos trabalhadores rurais são dispensados, pois esse tipo de mão de obra torna-se desnecessário. Beleza? Número 8. Pesquise sobre o Congresso de Washington e sua repercussão mundial. Então, vocês devem ter feito aí a pesquisa, né? E dentro da pesquisa que vocês fizeram, vocês devem ter falado mais ou menos, né, sobre que esse Congresso de Washington, ele era um conjunto de medidas econômicas
defendidas pelo FMI, que era o Banco Mundial, e Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Foi elaborado em 1989 e compreendia 10 regras básicas para promover o ajustamento macroeconômico dos países subdesenvolvidos. Entre elas, privatização, retirada de normas reguladoras em setores, retirada de direitos trabalhistas, redução de impostos e de investimentos em políticas públicas, tá? Então, são alguns fatores que vocês podem citar em relação ao Congresso de Washington, beleza? Número 9. Faça uma pesquisa e verifique se há alguma organização do sistema ONU cujo dirigente seja brasileiro. Então, vocês podem dizer aí, nessa questão 9, que o brasileiro Roberto Azevedo, ele dirige a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, né? E José Graziano comanda a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Beleza? Ambos estão relacionados à ONU. Tá? Agora vamos a número 10. Por que os impactos negativos da ação humana sobre a natureza aumentaram a partir da primeira Revolução Industrial? Então, os aspectos negativos da ação humana, por que aumentaram a partir da primeira Revolução Industrial? Né? Então, com a Revolução Industrial, houve o aumento da fabricação de produtos em grande escala, né? Elevando, então, o uso de recursos naturais, certo? Então, o uso desses recursos naturais fez com que o homem acabasse poluindo ainda mais o meio ambiente. Tá? A retirada desses elementos da natureza. Né? Se ele retira, ele danifica a natureza. Ele vai acabando com o meio em que ele vive. Tá certo? Número 11. Cite um exemplo de obsolescência programada, indicando sua consequência sobre o cidadão e o meio ambiente. Então, vocês podem aí dizer que bens duráveis que tornaram-se descartáveis e são substituídos rapidamente por outras inovações, né? Como o exemplo que eu falei para vocês do celular, que a gente vive comprando novos aparelhos e descartando aquele que ainda funciona, beleza? É a ideia do consumismo, tá? Então, esse é um exemplo da obsolescência programada, tá certo? 12. Leia o texto e responda as questões a seguir. Pobreza é não ter acesso aos serviços essenciais básicos como água potável, saneamento, energia elétrica, saúde e educação. Aos serviços financeiros, às novas tecnologias, não ter acesso à propriedade e a oportunidades. É estar vulnerável a desastres naturais, como secas, enchentes, terremotos e crises econômicas, sociais e ambientais. Letra A. Você vive ou conhece lugares em que sejam observadas situações de pobreza? Explique. Aí, vocês também podem colocar, né, de acordo com o que vocês observam. Né? Em Macaé, nós temos vários bairros que têm situações de pobreza. Né? Se a gente for para as Malvinas, né, para Nova Holanda, Piracema, né, a gente vai ver ali situações de pobreza, de grande pobreza. Tá certo? E aí vocês podem, então, explicar essas situações. Né? São lugares que não têm acesso a saneamento básico, a água encanada, né? A educação, a saúde. Né? Então, são lugares que são propícios às características de
países subdesenvolvidos. Tá certo? Letra B. Pesquise e registre uma ação ou projeto que tenha apresentado bons resultados para a erradicação da pobreza em nosso país. Aí a gente falar em projetos, né? A gente pode falar no Fome Zero, né? No Minha Casa Minha Vida, que foram projetos que foram criados, né? Luz para Todos, projetos que foram criados para tentar erradicar a pobreza no Brasil. Tá? A Bolsa Família é um outro projeto do governo, programa do governo, e assim vai. Tá? Temos, né, ainda alguns projetos em pauta. Número 13. As imagens a seguir representam ações que podem colaborar com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Explique. Então, essas imagens a seguir. A primeira imagem é uma vista aérea das placas solares da usina fulana de tal aí. A segunda imagem é uma vista aérea da estação de tratamento de água, né? Então, essas imagens, tratamento de água e energia solar, contribuem para o desenvolvimento sustentável? Sim, né? Eles contribuem para o desenvolvimento sustentável, né? Elas retratam temas importantes referentes à sustentabilidade, como o uso de energias alternativas, né? E a importância da conservação de recursos hídricos. Tá? Podemos passar para a próxima. Próximo exercício. Nós vamos lá para a página 46. Página 46 do livro de vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Aí vocês vão ler esse texto aí, né? A China padece de carvão e responder a essas questões. Com base no texto, descreva a paisagem da região de Shanxi e aponte os impactos sociais derivados da exploração do carvão mineral. Então, vocês lendo o texto, que vocês já leram, vocês só estão corrigindo as atividades, né? Vocês vão botar aqui, conforme o texto, a paisagem dos vilarejos é cinza e triste, relembrando a exploração intensiva de carvão mineral para a geração de energia que favorecia a industrialização. Certo? Uma importante consequência social desse tipo de exploração são as elevadas taxas de morte nas minas, tá? Que aumentam desde 2010. Beleza? Número 2. Quais são as alternativas apresentadas pelo governo naquele momento como outra fonte de energia, que não fosse o carvão, né? Então, o governo deu, né, uma solução de aumentar a construção de usinas nucleares e de barragens para elevar a produção de energia elétrica para a industrialização, deixando, então, de utilizar o carvão. Tá? Número 3. Quais são os argumentos apresentados para manter e aumentar a exploração e o uso de carvão mineral? Existem 3 argumentos para a manutenção do uso do carvão mineral. A primeira, a China é um dos grandes produtores mundiais do carvão. A segunda é que a indústria de extração do carvão é de baixo custo, o que permite a produção de energia barata e estímulo de crescimento. E a terceira é que há vários projetos de concentração e exploração em grande escala com a finalidade de unificar a produção. Tá? Então, nós falamos aí desses argumentos apresentados para manter e aumentar a exploração e o uso do carvão mineral. Número 4. Pesquise a participação do carvão mineral na matriz energética brasileira e compare-o com o da China. Vocês podem dizer que, no Brasil, o carvão corresponde a 5,5%
da matriz energética. E na China, a 62%. Uma diferença muito grande. O Brasil não possui grandes concentrações de jazidas de carvão mineral, como a China. Tá? Passando aí para a página 47. Página 47. Vamos lá. Com base na sequência de imagens a seguir, faça o que se pede. Então, nós temos duas imagens, né? Nós temos duas indústrias aí, tá certo? Uma indústria lá em 1908, né? E a outra em 2018, tá? Descreva as transformações ocorridas no processo de produção. Então, a gente vai dizer que, referente aí ao aumento de produção pelo uso de máquina e de tecnologia, essas empresas evoluíram muito rápido, né? Bem como tivemos também a divisão das tarefas, né? Ao longo do tempo foi feita a divisão de trabalhos, né, nas indústrias. Então, vocês podem colocar que, baseado, né, mais ou menos nessa linha de pensamento, tá? Que houve o aumento da produção devido ao aumento de produção pelo uso da máquina e da tecnologia, e da divisão de trabalhos, as indústrias foram evoluindo ao longo dos tempos. Tá certo? Letra B. Pode-se afirmar que essas transformações propiciaram mudanças na vida das pessoas? Quais? Sim, né? A Revolução Industrial mudou o modo de produção e o ritmo da vida das pessoas, tá certo? Então, máquinas foram aperfeiçoadas com o tempo, substituíram o trabalho manual, geraram problemas sociais, econômicos e ambientais. Então, nós tivemos aí várias mudanças, né, no dia a dia da vida das pessoas em relação à industrialização, tá? Número 2. Quais foram, respectivamente, as fontes de energia que predominaram na primeira e na segunda Revolução Industrial? Então, na primeira Revolução Industrial, nós tivemos como fonte de energia o carvão mineral, tá? Isso na primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, nós tivemos como fonte de energia o petróleo, tá certo? Então, na primeira Revolução Industrial, o carvão como fonte de energia e na segunda, o petróleo. Número 3. Justifique a afirmação. As revoluções industriais originaram e originam novos espaços geográficos. Então, vocês vão explicar, né, essa afirmativa que aí está, né? Então, vocês podem dizer que a expansão marítimo-comercial europeia, né, isso nós vimos, estudamos em história, a expansão comercial, né, o mercantilismo, né, ela implicou a posse de novas terras, descoberta da América, né, os portugueses querendo chegar, né, às Índias, eles acabam descobrindo um novo mundo, né, que são as Américas. Então, vocês botam que a expansão comercial, marítimo-comercial europeia implicou a posse de novas terras, que se tornaram colônias europeias que contribuíram para o excedente de capital por parte das metrópoles. Ou seja, as colônias compravam aquilo que sobrava das metrópoles, ficava com o resto das metrópoles. Aquilo que a população das metrópoles, né, do país colonizador, aquilo que eles não queriam, eles mandavam para as colônias. Tá? Vamos para número 4. Relacione a figura do trabalhador com a formação do mercado consumidor na Revolução Industrial. Vocês podem dizer que, com a Revolução Industrial, foram estabelecidas novas relações de trabalho. Ao receber salário, o trabalhador passou a adquirir o quê? Produtos, né? Ajudando a formar o mercado consumidor. Ele recebia, ele comprava.
Tá? Então, isso fomentou, né, essa ideia do capital, do capitalismo. Tá? O trabalhador agora ele ia receber pelo que ele produzia, então ele podia comprar aquilo que ele também queria. Tá? Número 5. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Então, nós temos aí o mapa mundi, né? Os maiores produtores de carvão mundial, né? Os maiores produtores de carvão do mundo. Tá? Quanto maior aí os círculos, né? Maior é o produtor de carvão. Tá? Escreva o que você concluiu em relação à distribuição desigual no mundo do recurso mineral representado. Discuta com os colegas as consequências disso para a economia dos países. Não vão discutir com os colegas, né? A gente vai discutir aqui mesmo. Eu com você, você comigo. E aí você chega à sua conclusão, tá? Então, vocês podem dizer que aqui está se falando do carvão mineral, né? Então, o carvão mineral, né, a produção de carvão mineral não ocorre em todos os países do mundo. Os maiores países aí produtores, né, de carvão mineral são China, Estados Unidos, Índia, África do Sul. Na Alemanha, nós temos a Alemanha como todo, tá? Pode colocar a Alemanha toda, tá? E temos a Rússia e o Cazaquistão, tá certo? Então, observando aqui esse mapa, tá? Vocês podem perceber que os maiores produtores de carvão mineral são China, Estados Unidos, Índia, África do Sul, Alemanha, Rússia e Cazaquistão, tá? Letra B. Qual é a relação entre os países industrializados e a produção de carvão mineral? Vocês podem dizer que a utilização do carvão mineral como matéria-prima e fonte de energia para a atividade industrial, ela está presente nos países industrializados, tá certo? Então, o carvão mineral, né, como fonte de matéria-prima, como fonte de energia para a atividade industrial, ele está presente nesses países industrializados. Tá certo? Bem, hoje ficamos então por aqui e na próxima aula nós vamos passar para o capítulo 5, tá? Consumo energético e ambiente. Então a gente vai fazer a relação entre aquilo que se consome demasiado, né, e o meio ambiente, o que prejudica o meio ambiente, tá certo? Bem, então ficamos até a próxima aula de geografia na semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Fiquem então com Deus e tenham uma boa semana, tá?